Fala aí, pessoal, fala aí, GP às 10, beleza? Olha só, o Grande Prêmio fez uma pesquisa vasta, ampla, sobre melhores do ano, e pilotos, e momentos, e corridas e tudo mais, mas hoje é o dia do meu balanço particular apenas da Fórmula 1. Então vamos lá, melhores e piores de 2020 sem nenhum critério. Liga! Olha, eu só tô gravando esse vídeo hoje com esse balanço. Eu não gosto muito de fazer esses... Não gosto de fazer balanço, é mentira. Eu gosto de fazer os balanços assim, porque a gente dá uma ordenada nas coisas, né? Mas eu só tô fazendo esse balanço hoje porque a notícia mais importante da semana passada, que foi finalmente o anúncio do Sérgio Pérez, já foi abordada essa notícia pelos nossos companheiros, nossos colegas aqui nos vídeos no GP às 10, no Paddock, enfim, em todos os nossos programas da grade. Então, eu resolvi fazer, sem nenhum critério muito claro, melhores e piores de 2020, para a gente tentar arredondar o que foi essa temporada da Fórmula 1, que no fim das contas acabou sendo uma temporada das mais ricas em histórias, em corridas, acontecimentos, em episódios marcantes, enfim, uma temporada realmente histórica, né? Por vários motivos, a começar pelo fato de que foi, como todo mundo, como todos os esportes nesse ano, foi uma temporada duramente impactada pela questão do coronavírus. Minha câmera tá torta, eu tô ficando incomodado. Agora sim, muito bem. Pelo coronavírus, porque já em março, no dia 15 de março, no dia da primeira corrida do ano, a Fórmula 1 sentiu o impacto, sentiu o baque, né? Enquanto todos nós estávamos ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Vocês se lembram, o Grande Prêmio da Austrália, na véspera da abertura dos treinos, a McLaren aparece com pessoas contaminadas, decide não correr, portões abertos em Melbourne, no Albert Park, as pessoas chegando, as equipes, algumas empacotando as coisas, outras se preparando para ir para a pista, e no fim o cancelamento da corrida. Naqueles dias, poucos dias antes, na verdade, a NBA havia suspendido a sua temporada, a NBA, o basquete americano. E na sequência vem a Fórmula 1 e cancela a corrida. E aí, pelo menos para quem pauta de uma certa forma a sua vida, a sua rotina pelos esportes que segue, né, com muita frequência, com muita assiduidade, acendeu um sinal amarelo ali, uma luz amarela muito forte, né? Pô, alguma coisa de muito grave está acontecendo, né? E aí depois não precisa nem falar o que aconteceu. Isso dito, a Fórmula 1 ficou parada, suspendeu os trabalhos nas fábricas, mudou a programação do novo regulamento para 2022, aguardou um pouco o desenrolar dos acontecimentos e começou a liberar em pílulas o seu calendário, um calendário com corridas em domingos seguidos na mesma pista, sem público, circuitos novos entrando no calendário, outros voltando, enfim, do jeito que deu, a Fórmula 1 fez o seu campeonato e fez um bom campeonato, em que pese o fato de que foi um campeonato previsível do ponto de vista da conquista do título, só isso, previsível só na conquista do título, né? Que é um pouco a história da Fórmula 1, né? A gente não deve ficar olhando para essa previsibilidade apenas bufando e se queixando da falta de competição e tal. Não, isso é um pouco o ciclo. Os ciclos da Fórmula 1 são assim, é um pouco a história da Fórmula 1. A gente começa um campeonato, depois de treinos, testes de pré-temporada, primeiras corridas, a gente já sabe apontar o favorito. Isso não é só na Fórmula 1, não. Isso acontece em outras modalidades, em outros esportes e tudo mais. E aí a gente fica acompanhando o desenrolar para ver se aquilo que se previa vai se confirmar, e também para apreciar os espetáculos bons e aqueles que nos trazem muito prazer de ver, de assistir, as surpresas, o imprevisível, os dramas, enfim, a história do esporte é assim. Por isso que eu acho que foi um campeonato muito bom, com algumas corridas muito boas, com essas novidades nas provas
em circuitos nunca dantes navegados pela Fórmula 1, e a gente teve sim um campeonato de 17 corridas, muitas delas bastante boas, tá? Então vamos lá aos meus melhores e piores e momentos e, enfim, balanço de 2020. Fiz aqui uma listinha do que eu quero abordar. Então vamos lá. Melhor, vou falar melhor e pior sempre assim, tá bom? Para ficar mais legal. Melhor piloto de 2020. Eu acho que não tem como escapar de Lewis Hamilton. Não tem como escapar. Não só pela conquista do título, como também por tudo aquilo que ele fez em termos estatísticos, obviamente, né? Consequência direta do grande carro que tem, do grande talento que tem, como também do ponto de vista humano. Esse foi o ano em que Hamilton botou a cara para bater, em que Hamilton assumiu posturas, posições, militância, né? Levantou bandeiras importantíssimas, essenciais, fundamentais. O cara bateu o recorde de vitórias do Schumacher, o cara igualou o número de títulos do Schumacher, transformou-se, assim, nessa construção de números, no maior piloto de todos os tempos, piloto negro, e que abraçou desde o início a causa do antirracismo, do qual ele é vítima, do qual ele é parte integrante, vive num ambiente branco, num ambiente elitista, viveu isso, as dificuldades, as tristezas, o preconceito desde o começo, quando estava no kart, garotinho e tudo mais, e aí do alto da sua posição de um dos mais importantes, se não o mais importante esportista da atualidade, ele simplesmente decidiu que as coisas extra-pista eram mais importantes do que o que acontecia na pista, e são mesmo, né? A ponto até de levar a Mercedes a pintar o seu carro de preto. Então foi tudo sensacional o que Hamilton fez, foi tudo muito importante o que Hamilton fez. As causas que ele passou a abraçar publicamente. Vai ter gente dizendo que é oportunismo, que por que não fez isso antes, não sei o que, blá blá blá. Gente, bobagem, as pessoas fazem as coisas na hora que elas entendem que as coisas devem ser feitas e que estão preparadas para isso. Não é fácil o que Hamilton fez, encampar essas causas da maneira como ele fez, não é algo fácil para ninguém, tanto que a gente encontra pouquíssimos paralelos no mundo do esporte àquilo que o Hamilton protagonizou nesse ano e vai continuar protagonizando. Então, melhor piloto da temporada, Lewis Hamilton, disparado. O pior piloto da temporada, também ficou fácil, é o Nicolas Latifi. Ok, ninguém poderia esperar o milagre dele, o cara tá correndo na Williams, o cara tá no pior time de todos e tal, mas, gente, a diferença dele pro menino Russell, que brutal, né? Que coisa, que abismo. Então, a gente olha pro pobre Latifi, pobre, ele é tudo menos pobre. A gente olha pro Latifi e vê ali um cara que não era para estar na Fórmula 1. Esse sim é um dos casos de pilotos realmente pagantes, o cara que só tá lá por causa da grana. Ah, tá vendo como a Fórmula 1 tá uma merda, os caras correm só estão lá por causa de dinheiro. Sempre foi assim. Sempre houve 2 pilotos, 3, 1 por temporada, que estão lá no grid, que estiveram no grid, única e exclusivamente pela capacidade financeira, capacidade de atrair dinheiro, investimento, receita para suas equipes. E isso quase sempre acontece nas equipes pequenas, minúsculas, que lutam para sobreviver. Então o Latifi também não é uma aberração nesse sentido. Ah, mas era para ter alguém lá. Era, mas a Williams não tem dinheiro, não tinha, e continua não tendo. Agora, enfim, tem um investimento, foi vendida, e a gente espera que a Williams se recupere, mas não tem conversa. Sempre vai haver um ou outro piloto que está na Fórmula 1 por conta da sua capacidade financeira. Ponto. Filho de pai rico, algum patrocinador, algum mecenas que o acompanha do seu país, coisas assim. Novidade? Não é novidade. Mas também isso não faz com que a gente deixe de apontar que alguns pilotos desses foram bons, tiveram carreiras muito dignas e tal,
Mas a gente não pode ocultar o fato, no caso específico do Latifi, que ele é realmente muito ruim. Então, o pior piloto do ano, o Nicolas Latifi, que apesar de tudo não atrapalhou demais, né? Tava lá se arrastando, mas enfim. Só que essa comparação com o Russell é das piores coisas. Melhor equipe e pior equipe do ano. Bom, aí eu vou deixar a Mercedes como hors concours. Claro que a Mercedes foi a melhor equipe do ano. Claro, óbvio. Ganhou quase todas as corridas. Ganhou todas menos 4, é isso, né? 2 do Verstappen, 1 do Gasly, 1 do Pérez. Então foram 13 vitórias. 11 do Hamilton, 2 do Bottas. Fez quase todas as poles, ganhou o campeonato com o pé nas costas. Então é hors concours, porque isso vem acontecendo em maior ou menor grau desde 2014. Então eu vou usar este meu critério arbitrário deste balanço para mencionar como melhor equipe do ano a Racing Point, a Mercedes Rosa, que conseguiu, seria a terceira colocada no campeonato, não fossem aqueles 15 pontos que para mim foram injustamente sacados da equipe por causa daquela história de plágio, não sei o que, no começo do ano. Mas eu acho que foi a equipe que mais demonstrou capacidade de crescimento, né? Inteligência, criatividade, ganhou corrida com o Pérez, né? Vai mudar de nome, vai virar Aston Martin, enfim, é um momento super de ebulição na Racing Point, que já foi Force India, que já foi Spiker, que já foi Midland e que nasceu como a querida Jordan ali no outro lado da rua dos portões de Silverstone. Então nada como uma equipe com história, com raízes, né? Embora tenha mudado de mãos durante esses anos todos, mas que está lá onde nasceu a Fórmula 1 e que fez um campeonato digno, realmente digno de aplausos. A alegria dos caras na vitória do Pérez e o choro dos caras no abandono do Pérez na última corrida do ano, só isso para mim já seria suficiente para apontar a Racing Point como a melhor equipe desta temporada, claro, Mercedes à parte. A pior equipe, aí a gente tem alguns candidatos, mas como assim, da Williams a gente já não esperava nada mesmo, né? Aliás, minto, eu até esperava um pouquinho mais, eu achava que alguma coisa poderia acontecer nesse ano, porque o ano passado tinha sido ruim demais, mas continua sendo ruim. Então, mas como a Williams também passou por um processo de venda, a família Williams saiu, né, do comando do time, chegaram os investidores americanos e não sei o que, papapá. Enfim, ficou onde, no fim das contas, era para ficar. Eu acho que a equipe que mais decepcionou, para falar a verdade, a equipe que mais decepcionou... você vai falar Ferrari. Não vou falar Ferrari. Eu vou falar Haas. A Haas foi meio patética esse ano, sabe? Foi um negócio, puxa vida, o carro não andava de jeito nenhum. Teve um ou outro momento ali no ano de chegar a um Q3, mas nada mais. E por que eu digo que é uma grande decepção? Porque, na verdade, a Haas estreou muito bem na Fórmula 1 e foi fazendo assim, ó. Foi caindo. A Haas, nos últimos 2 anos, só serviu para fazer série do Netflix, entendeu? Então, para mim, a Haas é a equipe que eu posso considerar a pior do ano, eu considero a pior do ano, né? Mas com uma menção honrosa, bem entre aspas, aí, num subgrupo desse item do meu balanço, que seriam as decepções, que é claro, foi a Ferrari, que passou o ano sem liderar uma volta sequer. A Ferrari não liderou uma volta sequer, algo que não acontecia desde 1980. Se não estou enganado. Não dá, né, gente? Não dá, simplesmente não dá. Mas apesar disso, o Leclerc chegou lá no pódio, fez um pódio ou outro, o Vettel conseguiu um pódio, os caras se viraram, né? Com um carro muito ruim e tal, não sei o quê, mas foi uma decepção, sem dúvida. Agora, como pior equipe, eu vou ficar com a Haas. Melhor corrida do ano. Eu vou ficar sempre... Claro, teve muitas corridas boas, tá? A vitória do Hamilton com o pneu furado, a corrida de Portimão, a corrida de Mugello foi muito bacana e tal, mas eu tendo a ficar com uma das duas. Grande Prêmio da Itália, vitória do Gasly, Grande Prêmio de Sakir com a vitória do Sérgio Pérez, e no fim nós fizemos aqui uma eleição, eu mesmo, com urna eletrônica, não houve fraude, e deu Sakir. Vitória do Pérez,
porque o cara saiu de último. Na verdade, o cara estava em último lugar na primeira volta e conseguiu ganhar a corrida de uma maneira estupenda, né? Como essa prova está muito viva na nossa memória, acho que nem preciso ficar falando tanto dela. Foi realmente espetacular e é a minha melhor corrida do ano. E a pior corrida do ano, também havia alguns candidatos, mas eu fico com Sochi. É uma pista que eu não gosto. O Grande Prêmio da Rússia quase sempre é chato, aborrecido, aquela pistinha sem alma, sei lá. Não tem nada de Rússia aquilo. Rússia é outra coisa. Rússia é lada, entendeu? Grande Prêmio da Rússia. Foi para mim a pior corrida da temporada. Agora vamos lá. Surpresa, a grande surpresa do ano, e eu tô falando em termos de eventos, episódios, como um todo. Para mim, a vitória do Gasly. A vitória da AlphaTauri. Eu não achava que a Racing Point ia ganhar uma corrida. Mas claramente, quando começou o ano, a gente sabe, se você pegar assim, olha, você tem que apostar numa equipe para ganhar uma corrida surpreendente esse ano. Você aposta na Racing Point ou você aposta na AlphaTauri? Eu vou apostar na Racing Point, é claro, né? E por isso que eu acho que a vitória do Gasly foi mais surpreendente, foi mais espantosa, né, do que a vitória do Sérgio Pérez. Então é o Gasly, a vitória do Gasly, para mim, a grande surpresa do ano. A grande notícia do ano. Eu estava entre duas, envolvendo dois campeões do mundo. Eu estava entre o anúncio precoce da saída do Vettel da Ferrari e a volta do Alonso à Renault. Como esses dois episódios eles foram sendo aquecidos, digamos, durante algumas semanas, porque vaza uma coisinha aqui, vaza uma coisinha ali, e quando confirmados os dois episódios acabaram nem surpreendendo tanto assim, mas eu acho que tem mais peso a volta do Alonso do que a saída do Vettel. Porque o Vettel vai continuar, que bom, vai continuar na Fórmula 1, na nova Aston Martin. Foram 6 anos de Ferrari, enfim, acabou não virando aquilo que ele gostaria, apesar de ser o terceiro maior vencedor da história da Ferrari e tudo, lutou por duas vezes, lutou pelo título, enfim, tentou, fez o que pôde, mas do jeito que aconteceu a temporada do ano passado, com o Leclerc, a renovação do Leclerc por 5 anos, a gente olhava porque faz, isso aí não vai durar muito, e realmente não durou. Mas a volta do Alonso foi muito legal, a volta do Alonso depois de 2 anos é muito legal, porque é um cara que tá louco de vontade, é um cara que é uma atração, é um espetáculo de piloto, um cara de personalidade. Pô, não dava para imaginar um campeonato com o Lafitte, com o Lafitte era bom, com o Latifi sem o Alonso, por exemplo, ou sem o Pérez, né, tal. Então ainda bem que o Alonso voltou, na Renault, a casa dele. Então para mim a notícia do ano, a volta do Fernando Alonso à Fórmula 1 como titular na próxima temporada. O lance do ano, a imagem do ano, a coisa mais chocante do ano, aí é unânime, acho que é unânime, o acidente do Grosjean no Bahrein, o incêndio, a quase morte, o resgate, as imagens impressionantes, a sobrevivência do Romain Grosjean. Acho que esse ano nada foi tão... Eu não gosto de usar muito a palavra porque ela está começando a ficar meio desgastada, mas nada foi tão impactante, mas nada teve tanto impacto mesmo, né? Aquilo, desculpa o palavrão, puta merda, gente do céu, sobreviveu. Então, se a gente tiver de escolher uma imagem, uma foto dessa temporada de Fórmula 1, seria o Grosjean saindo do meio das chamas. E a grande polêmica do ano, pra gente fechar, Interlagos Deodoro, né? Já estamos quase com 20 minutos de vídeo, então eu vou ser rápido. Também é algo que se arrastou durante meses, com muita mentira, com muita gente da imprensa, ou fazendo lobby, não vou saber porquê, ou tratando o assunto sem a devida seriedade e responsabilidade, com muita gente lidando com esse tema sem questionar, sem a menor preocupação em perguntar assim, pô, mas será que isso é verdade? Será que isso pode dar certo? Quem é esse cara? Quem são esses caras? Quem é essa gente? Né? Exceção feita ao Grande Prêmio. Eu falo isso com a boca cheia de orgulho, porque de fato nós, em nenhum momento,
consideramos essa história de Deodoro algo factível e real, né? E sempre contextualizamos tudo, os interesses envolvidos não só no terreno de Deodoro, como também da Liberty em se afastar das pessoas com ligação do Bernie Ecclestone. A gente revelou o calote que os caras deram na MotoGP, gente grande prêmio, né? Américo Martins, Vitor Martins, Evelyn, Pedro Henrique Marum, todo mundo Fernando Silva, todo mundo que trabalha, Gabriel Curti, que trabalha no grande prêmio, envolvido nessa cobertura, né? E a gente o tempo inteiro afirmando, não tem corrida em Deodoro, é mentira, não vai ter, não tem dinheiro, esses caras não vão conseguir a licença, tem gente defendendo a floresta, tem um aspecto político, o Tosco lá de Brasília, os outros Toscos aqui do Rio de Janeiro e tudo mais, e no fim das contas, Interlagos renova o contrato por 5 anos, né? Agora como GP de São Paulo, essa nova denominação, eu acho que também tem um coisinho político aí. É tipo a Liberty aceitar a derrota, mas não 100%. Não admitir que se enfiou numa roubada desgraçada quando foi negociar o Grande Prêmio do Brasil com essas pessoas estranhas aí que estão envolvidas nesse troço de Deodoro. E também com a venda dos direitos e tudo mais, né? Venda dos direitos, que aliás a gente hoje, dia 21 de dezembro, 22 de dezembro, 22, a gente não sabe ainda para quem vão esses direitos, quem vai mostrar a Fórmula 1 no ano que vem. Eu acho que passa a ser a última grande notícia de 2020 que a gente vai esperar. E é capaz que a gente só saiba disso em 2021, para onde afinal de contas vai a Fórmula 1 na TV aberta, na TV fechada. Streaming parece que realmente vai ter aqui o streaming oficial da Fórmula 1, se vai ter em português ou não, eu não sei ainda, não é que a gente não sabe, eu não sei se vai ter narração em português, quem vai fazer, quem vai comentar, quem vai reportar, enfim, tudo isso a gente está super ansioso para saber, porque a gente acompanha a Fórmula 1 por esses meios, pela televisão, e agora vai ter a chance de acompanhar pelo streaming também. No que diz respeito à televisão, palpite, intuição, não tem nenhuma informação de dentro, de bastidor, a informação eu não guardo, quando eu tenho, eu dou a informação. Eu acho que vai acabar na Globo, acho que a Globo trucou os caras da Liberty, os caras achavam não, os caras blefando, como se tivessem o Zap, e não tinha o Zap nenhum, né? Não tem outro canal, não tem gente para pagar, não tem nada. E aí a Globo eu acho que vai acabar ficando com a Fórmula 1, essa é a sensação que eu tenho. E, enfim, essa é a grande polêmica, né? A grande polêmica do ano, eu acho que foi essa envolvendo Liberty, Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, Deodoro, o consórcio e não sei o quê. Tudo isso aconteceu, vocês lembram, né? De março para cá, uma coisa louca, né? Quando o Tosco veio aqui no Rio. Não, isso foi no ano passado, desculpa. Março do ano passado. Quando veio aqui ao Rio de Janeiro para dizer que não, 99% da Fórmula 1 vai ser no Rio de Janeiro, aqui vai ser nada, não tem a menor condição disso acontecer, e ainda bem, não pelo Rio, nada contra o Rio, óbvio, amo aqui, adoro aqui, acho que a cidade merecia um autódromo, a cidade merecia um grande prêmio, tá? Mas não nesses termos, né? Não às custas de derrubar uma floresta, às custas de termos de engolir pessoas muito esquisitas por trás desse projeto, essas pessoas associadas ao que de pior aconteceu no Brasil em 500 anos, que é o atual governo federal. Ufa, é isso. Tem Natal agora essa semana, então a todos que acreditam, professam a religião e comemoram a data, Feliz Natal, fiquem em casa, pouca gente, né? Cuidado com os velhinhos, cuidado com os novinhos, cuidado com todo mundo, máscara o tempo inteiro, não façam aglomerações, apesar de o Tosco não querer, vai ter uma vacina e ela vai chegar aqui, né? Então a gente esperou 9, 10 meses, a gente consegue esperar um pouquinho mais, porque felizmente a ciência, felizmente a humanidade já encontrou o caminho para a gente começar a se livrar desse momento terrível, dessa doença terrível que já matou
Pode ser que hoje já estejamos perto aí de 190 mil pessoas só aqui no Brasil e que jamais pode ser encarado como algo normal, minimizado de forma alguma. Então, segurem a onda no Natal, no Ano Novo e vamos esperar que 2021 seja melhor. Aliás, dia 21, segunda, houve um alinhamento de Júpiter e Saturno, e que para muita gente que estuda astrologia e essas outras ciências, né, que para muita gente é pseudociência, eu tenho muito respeito, pode ser o início de uma nova era de Aquário, talvez, acho que é isso, não entendo muito bem, mas um grande amigo meu, Paulo Lima, tentou me explicar e eu ainda não entendi direito, mas eu juro que eu estou estudando. Mas seja como for, estão dizendo que vai começar uma nova era, que comece uma nova era, porque essa aqui já deu. Tchau, gente, até semana que vem.